E eu quero dizer que é uma emoção muito grande e me sinto muito privilegiado em poder estar aqui para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Em 1982, eu estava começando a fazer o 4º ano de teologia. E normalmente aqueles que chegam ao 4º ano vão fazer um estágio prático na igreja, para aprender a ser de fato um pastor. E eu recebi uma igreja no lugar chamado Jardim Catanduva. Era um lugar bem distante lá do IAE. IAE, eu quero dizer, UNASP São Paulo, é que eu sou do Velho Testamento, né? E era bem distante, eu precisava pegar uns 2 ônibus para poder ir para lá. E numa das idas à minha casa, a casa dos meus pais, eu contei para eles, né? Olha, eu vou começar a fazer um estágio lá na igreja, assim, assim. E eles perguntaram, mas aonde vai ser, como vai ser? E eu expliquei onde iria ser, que eu precisaria tomar muitos ônibus e tal. Ok, passados acho que uns 15 dias, quando eu retornei à minha casa, o meu pai e a minha mãe chegaram diante de mim e mostraram isso aqui, ó. Eu falei, mas o que é isso? Meu pai disse assim, mas você não sabe o que é? É a chave de um carro. Eu disse, eu sei que é a chave de um carro, mas o que isso significa? Diz, significa que você ganhou um carro. Falei, eu não acredito. Estou ganhando um carro. Eles disseram, você vai precisar muito do carro, porque você vai precisar fazer os estágios domingo, quarta-feira, sábado, e vai ser difícil você tomar os ônibus. E nós então estamos te dando um carro. Olha para a tela, veja que carro era. Um Fusca amarelo, não era uma Brasília amarela, mas era um Fusca amarelo. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu falei, eu não acredito. Eu abracei meu pai, eu abracei minha mãe. Eu disse, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi um presente extraordinário. E acho que você deve estar pensando assim, bom, de repente, os pais dele, a família dele, tinham bastante recurso para poder oferecer um carro, não é, para ele. Mas eu quero dizer que não. O meu pai era aposentado e para ele complementar a renda da família, ele trabalhava no comércio no centro de São Paulo. E ele pegava trem todo dia, lotado, para ir trabalhar. E sabe como ele fez para pagar esse Fusca? Ele financiou. E com sacrifício, ele pagou esse presente que ele deu para mim. Deixa eu perguntar para você, qual foi o maior presente que você já recebeu? Pare para pensar. Eu quero dizer materialmente falando, pare aí para pensar. Qual foi o maior presente que você já recebeu? Eu acabei de dizer o meu, não é? Qual é o seu? Fala para alguém que está perto de você aí. O meu maior presente foi esse. Fala alguém, quem está do seu lado. Deixa eu ver o movimento. Qual foi o maior presente que você já recebeu? Pelo que eu percebi, pelo entusiasmo, tem gente que ganhou presentes muito bons, não é verdade? Qual foi o seu sentimento quando você recebeu esse presente? Agora uma outra pergunta. Qual foi o presente mais caro que você já deu? Qual foi o presente mais caro que você já deu? Ou o maior presente que você já deu? E a pergunta é, você ficou mais feliz em receber o maior presente ou em dar o maior presente? Olhem para a tela. Conhecem a Estátua da Liberdade, não é verdade? Este foi um presente que a França deu aos Estados Unidos.
É considerado o maior presente entre as nações, né? Ela foi projetada pelo mesmo engenheiro que fez a Torre Eiffel, né? Foi inaugurada em 1886 com 80 toneladas de cobre. E a tocha mede 9,5 metros, folhada a ouro, num custo de 62 milhões de dólares. Maior presente entre as nações. O maior presente do mundo é aquele que você dá com amor, que escolhe com mais carinho e que você dedica de todo o coração. Esse é o maior presente. Que você dá com amor, que você oferece com mais carinho e que você dedica de todo o coração. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus ama dar presentes. Você conhece uma pessoa generosa? Eu conheço algumas pessoas generosas. Elas têm uma fluidez de coração assim muito especial. Em qualquer momento ou situação, elas estão doando alguma coisa. E Deus é esse tipo de pessoa. Deus, Ele ama dar presentes. E temos alguns textos aqui na tela, que inclusive eu não estou conseguindo ler. Mateus capítulo 7, verso 11, diz assim: assim, se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Olha a comparação, nós que somos maus, gostamos de dar presentes, quanto mais o nosso Pai. Atos 17, 25 e 28, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse tudo mais é tudo que você recebe de bom para você viver. Pensa na sua saúde, na sua vida, na sua roupa, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, o lugar onde você mora, o carro que você anda, o sapato que você veste, o ar que você respira, tudo mais. Isso é presente de Deus o tempo todo. E Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que você recebe de bom neste mundo, nessa vida, vem de Deus. E Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E aí diz: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o nosso Deus. É o Deus que ama dar presentes. Mas qual foi o maior presente? Qual foi o maior presente? Jesus Cristo. São João 3,16 diz: porque Deus amou, como é? De tal maneira, para quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o maior presente de Deus para nós. Deus, olhem esses textos da inspiração, da revelação, diz assim: Deus nos deu o seu, o quê? Melhor dom, não foi qualquer coisa. E veja, qualquer coisa do céu seria muito para a gente, mas a inspiração diz, a revelação diz que Deus nos deu o seu melhor dom, sim, o seu Filho unigênito. O mais precioso dom que o céu possuía foi outorgado, derramou todo o céu nesse único presente. Olha que presente extraordinário, o Senhor da glória sendo oferecido a todos nós. Em Jesus, Deus deu tudo, deu o melhor, deu por amor. E eu gostaria que você repetisse isso comigo, por favor. Em Jesus, esse foi o ensaio, agora a gente vai falar para valer, tá bom? Vamos lá juntos. Em Jesus, tudo, é isso mesmo. Em Jesus, Deus deu tudo, deu melhor e deu por amor. Deus ama dar presentes. Agora tem uma outra coisa: Deus ama receber presentes. Tem alguns textos aqui falando, por exemplo, de Abel e Noé. Diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, do seu presente.
O aroma do sacrifício agradou o Senhor. E aí, Ezequiel capítulo 20, verso 40, diz assim: ficarei contente com vocês, e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Deus ama receber presentes. Mas agora, pare e pense um pouco aqui comigo. A Bíblia diz que Deus é o dono de todas as coisas, não é verdade? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Agora, como é que um Deus que tem tudo, Ele vai gostar de receber um presente como o nosso? Quando eu estava como pastor na igreja do Belém, em São Paulo, num dos natais, nós fomos passear com algumas famílias da igreja. E aí chegou o momento da entrega dos presentes, e meus 2 filhos se levantaram, trazendo um presente para mim. E eles entregaram o presente, e eu fui abraçá-los para agradecer. Eles disseram: pai, mas você não vai abrir? Não quer ver o que tem dentro? Eu falei: claro, claro. Aí eu peguei o presente, desembrulhei, comecei a abrir. E enquanto eu estava fazendo isso, eu percebi que eles estavam olhando para mim, e o olhinho deles brilhava, estavam brilhando, tipo, será que ele vai gostar? E eles disseram assim: pai, você não sabe o trabalho que deu para a gente conseguir esse presente para você. E quando eu abri, era um tênis da cor que eu queria, do modelo que eu gostava, da marca que eu apreciava. E aí imediatamente disseram assim: pai, você gostou? Você gostou? Eu falei: nossa, eu adorei, que coisa linda, obrigado, obrigado. E abracei meus filhos: muito obrigado, muito obrigado. Nessa época, meus filhos eram adolescentes e eles não trabalhavam. Está rindo, né? Porque você já sabe, né? Sabe com que dinheiro eles compraram o presente para mim? Meu próprio dinheiro. Eu poderia comprar um presente melhor? Acredito que sim. Mais caro? Acredito que sim. Mas por que esse presente foi tão marcante? Não era pelo seu valor, é por aquilo que ele significava. Aquele presente era uma demonstração de amor e gratidão que os meus filhos estavam me oferecendo. Sabe, meu querido, quando eu digo para você que Deus ama receber presentes, não está ligado ao valor daquilo que você dá para Ele, mas Deus quer ver o brilho do seu coração, a gratidão da sua alma em reconhecer tudo aquilo que Ele faz o tempo todo na sua vida, o tempo todo na nossa vida. E às vezes eu quando ofereço a minha oferta para Deus, eu falo: Senhor, olha aqui o meu presentinho aqui para o Senhor, é o melhor que eu posso oferecer. Mas quando Ele vê o brilho nos nossos olhos, tudo faz diferença. Então parece que a gente ouve o salmista dizendo assim: porque tudo vem de ti e do que é teu, é verdade. Nós oferecemos para Deus aquilo que é dele, que nós recebemos dele. E aí, eu quero dizer para você que oferta é presente. Oferta é presente. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a palavra hebraico terumá, que significa oferta ou presente reservada para o Senhor, fora do santuário, e trazida ao santuário e entregues a Deus. Então, biblicamente, oferta é presente. E no Antigo Testamento, o ato de apresentar uma oferta, um presente a Deus, tinha o sentido de aproximar o adorador de Deus. O presente aproxima o adorador de Deus.
E no Novo Testamento, né, a palavra doron, que aparece em várias ocasiões, é geralmente traduzida como presente ou dádiva em português. Oferta é presente que nós damos para Deus. Um momentinho só, eu acho que a gente vai voltar aqui. Alguma coisa com o microfone não funcionou. Vê aí, será que está ligado o microfone? Está ligado? Ok, não fiquem nervosos porque eu já estou suando aqui, fiquem tranquilos. Aqui não? Está faltando. Bom, então, essa música que nós vamos cantar... Som. Foi? Então tá bom. Vamos lá. Minha oferta é um presente para Deus de amor e gratidão. Envolvido estou e cantando alegre vou ao cumprir a sua missão. Privilégio é partilhar do seu amor e servir por onde for. Ao cuidar de alguém, estender a minha mão, vou levar a salvação. Minha oferta é, minha vida é um presente para Deus. Vocês gostaram da música? Vocês querem cantar com a gente? Então eu vou voltar aqui e aí nós vamos cantar juntos, tá bom? Você tem a letra aí. Minha oferta é um presente para Deus de amor e gratidão. Envolvido estou e cantando alegre vou ao cumprir. Vocês estão cantando? Vamos cantar juntos. Privilégio é partilhar do seu amor e servir por onde for. Ao cuidar de alguém, estender a minha mão, vou levar a salvação. Minha oferta é, minha vida é um presente para Deus. E eu quero que vocês repitam isso, o que está escrito aqui, olha. Oferta é um presente para Deus de amor e gratidão. Repita, por favor. Vamos lá. Oferta. Diga de novo, por favor. Oferta é um presente para Deus de amor e gratidão. Eu gostaria que isso ficasse na sua cabeça. A oferta que você dá para Deus não é uma obrigação. Não deveria ser um martírio, não deveria ser uma troca, não deveria ser um suborno. A sua oferta e a minha oferta deveriam ser um presente de amor e gratidão que nós damos para Deus. Eu gostaria que isso ficasse marcado na sua mente e também no seu coração, para quando você for ofertar, qual é a motivação que leva você a ofertar
A minha motivação é amor e gratidão, e eu vou oferecer para Deus um presente. E veja, o Salmo 116, 12 e 17 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Geralmente quando a gente recebe um presente, a gente quer dar um retorno, não é verdade? Puxa, eu também preciso presentear essa pessoa. E nós temos recebido os presentes de Deus de maneira contínua, direta, imediata, ininterrupta na nossa vida. E aí a gente pergunta: Senhor, como é que eu posso oferecer, o que é que eu posso oferecer ao Senhor por tudo isso que o Senhor nos dá, por todos os benefícios? E aí tem um texto do Conselho sobre Mordomia, página 18 e 19, que diz assim: o Senhor não precisa das nossas ofertas, não o podemos enriquecer com as nossas dádivas. No entanto, Deus nos permite demonstrar a nossa apreciação de suas misericórdias. E aí diz: é essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus e não prover o outro. Você pode agradecer pelas palavras, pela oração, pelo canto, de várias maneiras, mas você quer de fato agradecer a Deus, faça-o através da sua oferta. O presente para Deus tem medida certa, sabia disso? Quando você vai comprar um presente para alguém que você ama, você chega na loja e diz assim: olha, eu gostaria de comprar um sapato. Ok, para quem é esse sapato? É para minha esposa. Ah, que bom. Qual é a cor que ela gosta? Qual é o tamanho que ela usa? Você diz: ah, não sei, não importa, me dá qualquer sapato aí. É assim que a gente faz? Não. Seria um insulto para a pessoa amada, não é verdade? Aproveita eu estou falando para as mulheres agora. Aproveita para perguntar para o seu marido, fala assim: você sabe qual é o número do meu sapato e qual o número da minha roupa? Pergunta, por favor, eu quero ver esse movimento. Pergunta. E aí, deixa eu ver agora as mulheres. Quantos maridos acertaram a resposta? Levante a mão, deixa eu ver. Dá para contar nos dedos da mão. Precisamos prestar mais atenção. A gente não dá qualquer coisa de qualquer jeito para quem a gente ama, não é verdade? E para Deus também é assim. Então, qual é? Não, só ele, só um. Eu vou falando para vocês, tá? Qual é a medida do presente de Deus? Qual é a medida? Primícias. O que quer dizer primícias? Deus em primeiro lugar. Provérbios 3, verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Não é o que sobra, não é o último, é a primeira. Recebe o seu salário, oferece a Deus o seu dízimo e a sua oferta. Devemos fazer ao Senhor a primeira doação de todas as nossas receitas. Ela deve ser um ato de adoração. Lembram? Quando os magos entraram e adoraram o Senhor, eles o fizeram através de presente. Quando damos as nossas ofertas e dízimos a Deus, não estamos simplesmente cumprindo uma obrigação, estamos o quê? Adorando a Deus, estamos expressando a nossa gratidão e amor por tudo o que Ele faz. Qual é o próximo? Ela deve ser voluntária. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. E olhe, esse texto da Revelação diz: Deus não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Tem gente que diz assim: ah, eu queria tanto comprar um sapatinho, mas eu tenho que dar de oferta, porque senão Deus vai fazer eu quebrar a perna na próxima esquina. Não faça isso. É melhor você comprar o seu sapatinho e não levar a oferta para Deus, porque isso é um insulto para o Senhor. Que mais? A nossa oferta deve ser planejada.
Tudo que Deus faz é planejado. Lembram que o reino está preparado para a gente desde a fundação do mundo? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, vindo à plenitude dos tempos, no tempo certo Deus enviou o seu Filho. E o apóstolo Paulo falando sobre as ofertas, olha, preparem de antemão a vossa bênção, deve ser planejada em casa, com antecedência. Quanto vai ser a minha oferta? Como eu vou dividi-la? Como é que vai ser? Ela deve ser planejada, deve ser proporcional. Deuteronômio 16, 17 diz, cada um oferecerá o quê? Na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Tem gente que estabelece um valor de oferta e passam-se os anos, não é? Os salários aumentam e eles permanecem com oferta no mesmo valor. Mas a ideia é que ela seja proporcional. Deus tem ideado um plano mediante o qual todos podem dar de acordo com a forma com que Ele os tem feito prosperar. Qual é a próxima? Ela deve ser sistemática e regular. Por quê? Porque as bênçãos de Deus são sistemáticas e regulares. Porque a obra necessita desse recurso, porque os necessitados precisam desse dinheiro. Essa questão de dar não é deixada ao impulso. Eu vou ofertar quando eu tiver vontade, quando eu for tocado no meu sentimento. Não, ela deve ser regular e sistemática. Deus deseja que demos de maneira regular e sistemática. Ela deve ser com alegria. Deus ama o que dá com alegria. E aqui diz o texto, não é suficiente que vocês deem dinheiro para a obra de Deus. Deem também o quê? Os seus corações. Deem a si mesmos a Deus e sejam ativos em seu serviço. Deem com liberalidade, com alegria, com o coração aberto e com alegria. Deve ser o nosso melhor. Levítico 22, 21 diz, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável, e nele não haverá defeito nenhum. E Conselho sobre Mordomia 176 diz assim, assim aceitará Deus a nossa dívida. Só queria ver se vocês estavam prestando atenção. Assim aceitará Deus a nossa dádiva, se for o melhor que temos e for oferecida por amor a Ele. E por fim, a nossa oferta deve ser por amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 3 diz assim, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você pode dar 3 milhões de reais todo mês de oferta, isso vai ser uma bênção, mas para Deus não vai valer nada, se ela não estiver baseada no amor. Vamos relembrar então, qual é o tamanho de Deus, a medida de Deus para os presentes que a gente dá para Ele? Vamos lá? Vamos comigo. Deve ser das primícias, deve ser um ato de, deve ser com, é isso. Muito obrigado. Eu vou indicar vocês lá para Novo Tempo, vocês atuaram muito bem. É isso. Esse é o tamanho da oferta. Esse é o tamanho de Deus. Tem um testemunho. Jonas e Raquel, primeiro, desculpe, parabéns pelo programa. eu vou voltar. E estou feliz Desculpe. que você está bem. Deixa eu só voltar aqui. Descansado e com energia. Eu preciso explicar aqui só isso. A gente fica perguntando assim, o que é que Deus ele vai fazer com esse presente? Faz muita coisa, especialmente salvar as pessoas. Então a oferta, ela permite o trabalho, o avanço da igreja, no evangelismo. E a nossa oferta é para atender aos pobres e aos necessitados. Então quando você oferece o seu presente para Deus, Ele abençoa o mundo através de você. Eu quero mostrar agora para vocês a gravação de um áudio que a Raquel Arraes
que trabalhava na época na Conferência Geral, ela ligou para o seu esposo, o pastor Jonas Arraes. Ela estava na África e ele estava na América do Sul. E ela ficou tão impactada com aquilo que ela viu lá em Burundi, que ela ligou para ele. Como ele não atendeu, ela deixou gravada essa mensagem. E aí eu trouxe essa mensagem aqui para vocês, para que vocês possam ouvir. Jonas e Raquel, primeiro, parabéns pelo programa e estou feliz que você está bem, e descansado e com energia. Segundo, eu não estou sofrendo, mas Burundi vai ser um lugar que não vai dar para esquecer. A pobreza é extrema. É o primeiro lugar que eu vou falar onde tem, não é mulher, crianças e mais crianças, com roupa rasgada, carregando lata d'água, e eles não têm o que comer. Como você vai falar com todos eles na porta, sem comida e sem roupa? Você não tem ideia o que é aqui. Você não tem ideia. É triste, é doído, e a comida é difícil até para nós. O maior problema aqui é comida, é fome. Não tem dinheiro, não tem roupa, não tem aquelas criancinhas tudo descalça, doente, tudo na janela, tudo na porta. Não tem esperança, Pai. Só Jesus voltando. E não tem como ajudar todo mundo. Não dá para explicar. Mesmo assim a igreja move e a gente não sabe. Agora o Burundi precisa de ajuda. Definitivamente. Não é nem porque a União não trabalha. Não tem como vencer a guerra que deixou o país sem força. E a igreja aqui, e o problema das mulheres terem muito filhos, sem tudo, sem educação. Só 20% dos membros da igreja Burundi sabem ler e escrever. Não tem livros. Os pastores sem treinamento, as esposas dos pastores pobres. Mas a dor é imensa. Não tinha comida para as mulheres ontem. 100 mulheres sem comida, porque a farinha de mandioca que eles compraram tinha areia, por causa da corrupção. E eles devem ter comprado em lugar ruim. Ficaram com fome e eu comi. Como é que eu tenho coragem de subir para um púlpito e pregar? Jesus então multiplicava o pão para dar para os pobres. E a gente fica pensando, puxa, se eu pudesse ir lá para Burundi, levar algumas malas de roupa, levar algum dinheiro, levar alguma comida, eu gostaria tanto. Mas eu quero dizer para você que 20% das suas ofertas, elas saem para atender os campos missionários. E aí a questão é, qual o percentual de oferta que nós estamos dando? Será que não está na hora, meus queridos e amados irmãos, de a gente parar de se preocupar em acumular coisas? E ter coisas e abarrotar os nossos armários com coisas que a gente não precisa e não usa, para a gente poder presentear a Deus e Deus abençoar esse povo. Deus tem um plano para você e para mim, para atender aos pobres necessitados, para patrocinar a sua obra. Mas nós precisamos ser tocados por um profundo amor e gratidão a Deus dentro do nosso coração, para que então, através do poder de Deus, nós possamos ser transformados e o nosso egoísmo seja deixado de lado. A gente pare de ficar olhando apenas para o nosso umbigo, para nós, as nossas necessidades, as necessidades da nossa família, para a gente ter um olhar mais amplo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, porque está tocando no meu. Mas infelizmente nós não temos poder para a gente virar a chave do egoísmo para a generosidade. A gente não tem esse poder. E aí eu gostaria de perguntar para você: quer pedir para Deus esse poder, essa consciência de gratidão, essa demonstração de amor, para que você possa, ao presentear a Deus, entender que o seu presente vai abençoar as pessoas? Quer pedir esse poder para Deus? Levante a sua mão. Levante a sua mão onde você estiver. Senhor nosso Deus, olha a nossa mão. É uma resposta à sua palavra hoje pela manhã. Quanta necessidade existe no mundo, quanta miséria, quanta pobreza,
quanta falta de esperança. E o Senhor tem provido para cada um de nós os meios para que façamos frente a essas demandas, essas necessidades. E queremos então pedir, Pai, que o Senhor troque o nosso coração egoísta para um coração generoso. Que o Senhor nos ajude a sermos completamente gratos e amar o Senhor acima de todas as coisas. E que ao oferecermos ao Senhor o nosso presente, esse presente possa abençoar milhares de pessoas. E nós possamos nos sentir cumprindo a missão. Dá essa bênção e esse poder a cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.